Espero que estejam todos bem, se cuidem, que a pandemia não acabou, né? Nós estamos aqui hoje para falar da Segunda Guerra Mundial, dando continuidade aí ao conteúdo de história, né? A aula anterior aí foi sobre a ascensão do nazismo e fascismo, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade aí com a Segunda Guerra Mundial. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender as causas, né? Por que ocorreu uma Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra ela foi de 1914 a 1918, e já teve muitas baixas, né? Deixou consequências aí bastante negativas. Por que ocorreu uma Segunda Guerra Mundial, né? Alguns historiadores vão dizer que a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira, tá? Especialmente por conta da ascensão de regimes totalitários na Europa, como o nazismo na Alemanha, com Hitler, né? E o fascismo na Itália, com Mussolini, sendo que primeiro houve a ascensão do fascismo na Itália, né? E depois do nazismo. Então, o Hitler aí, ele baseava-se numa teoria de espaço vital, que era o espaço necessário para que a raça ariana continuasse se expandindo, e isso previa anexação de territórios, né, expansionismo, tá? Baseado nessa premissa, né, nesse princípio do espaço vital, em 1936 os alemães ocuparam a região da Renânia, que fica na fronteira da Bélgica e da França. E não pararam mais, né? Na verdade, aí houve muitas anexações de território. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria após um plebiscito em que os austríacos concordaram em juntar a Áustria à Alemanha, tá? Porque representariam aí uma mesma raça, né? A raça ariana, tá? A raça pura, né? Os brancos mais puros. A Alemanha também, em seguida, né? No mesmo ano, solicitou aí a região dos Sudetos, na região, no país da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, no caso, né? Que foi dividido, tem a República Tcheca e a Eslováquia, porque ele dizia que ali tinha a maioria da população ariana, alemã, né? A Alemanha também ela vai contar com uma política de neutralidade por parte da França e da Inglaterra, tá? Essa neutralidade aí foi expressa na Conferência de Munique, em 1938, em que a França e a Inglaterra deram permissão para a anexação dos Sudetos, né? Então mantiveram uma política de neutralidade, não podemos fazer nada, né? E em março de 1939, o Hitler mostrou aí que ele não estava para brincadeira, né? Ele tomou todo o território tcheco, tá? E considerava os tchecos raça semita, assim como os eslavos, assim como os ciganos, assim como testemunhas de Jeová e assim por diante. A Itália também vai se juntar ao Hitler, né? Vai fazer aliança com o Hitler, porque a Itália se sentia prejudicada de não ter recebido colônias na África. Quando a Itália, na Primeira Guerra, lutou ao lado da Tríplice Entente, foi prometido aí que os italianos, que o governo italiano teria territórios para explorar na Ásia. Isso não aconteceu, né? Então aqui a gente vai vendo a expansão nazista, né? Então aqui em março de 1938, a anexação da Áustria. No mesmo ano aí o Hitler tomando a região dos Sudetos. Em março de 39 ele toma toda a Tchecoslováquia, né? Em setembro de 39 ele também invade a Polônia. Isso na frente oriental, porque na frente ocidental, além de tomar a Renânia, começando a Segunda Guerra Mundial, ele vai tomar vários países, né? Então a política expansionista mesmo, né? Imperialista, que a Alemanha, né, tinha com Hitler. A gente já viu aí os efeitos da crise de 29 na Europa, né? Então vamos lembrar aí que a crise de 29 ela barrou o time do crescimento que Itália, Alemanha, né, e outros países da Europa estavam tendo. Ela causou falta de crescimento econômico, a recessão, falências de muitas empresas, então desemprego, dívida externa, esses governos aí tinham que pagar o que eles tinham de empréstimo, então acabava faltando recurso
para reconstruir aí a infraestrutura desses países, que ainda não estava totalmente reconstruída, tá? Sem contar aí na exploração do trabalhador, porque quanto maior o desemprego, mais o trabalhador vai ser explorado, né? A Alemanha, então, tinha ficado em péssima situação econômica, né? Por causa de estar pagando indenização de guerra aos vencedores. Então, essas cláusulas do Tratado de Versalhes, elas estimularam, assim, um nacionalismo que beirava o sentimento de revanche, de vingança, né? O revanchismo. A população alemã queria, assim, a vingança, né? Em relação aí a essa imposição do Tratado de Versalhes, com a indenização, com a desmilitarização da Alemanha, a perda de territórios, questão aí de não poder ter indústrias de armas, né, também. A Europa também estava passando por um momento de polarização, né, nesse momento, polarização entre duas ideologias. O socialismo, né, representado aí pela União Soviética, mesmo sendo governada aí por um líder ditador, né, como Stalin, o fato da Revolução Russa ter vingado, né, ter avançado, representava aí a consolidação dos ideais socialistas, né? E os ideais socialistas vão colocar o quê, né? Fim da desigualdade social, fim da propriedade privada, né? O mesmo padrão de vida aí para toda a população, que não necessariamente é um padrão baixo de vida, tá? Era na União Soviética? Era sim, muita gente aí vivia com o mínimo possível, tá? Mas que pode, e no caso da União Soviética melhorou com o tempo também, certo? De um outro lado, você tem o crescimento da direita, porque o nazismo e o fascismo são ideologias capitalistas, né? Eles não propõem nada de socialismo, mesmo o nazismo sendo chamado aí de Partido Nacional Socialista, ele nada tem de socialista, porque não se fala aí em fim da desigualdade social, nem em fim da propriedade privada. Pelo contrário, os governos nazistas e fascistas asseguraram aí os lucros dos grandes empresários, né? Eles tinham aí o apoio desses grandes empresários. Bom, a formação de alianças político-militares, né? Nesse contexto aí do entre-guerras, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra. E o eixo foi uma aliança formada assim quase que naturalmente entre a Alemanha e a Itália, primeiramente, né? Se sentiu aí descontentes com a política imperialista sobre a Ásia e a África, né? Queriam territórios. E no caso o Japão se uniu à Alemanha e à Itália, tá? O Japão se uniu porque a indústria japonesa ela esbarrava num grande problema, a falta de recursos, de minérios aí para sua indústria continuar crescendo. O Japão é um conjunto de ilhas que não tem esses recursos. Então aí os japoneses passam a invadir ilhas do Pacífico, passam a querer anexar territórios, tá? Então o Japão aí também quer essa política de expansão territorial, certo? Os aliados, uma outra aliança político-militar, se juntou aí no início da Segunda Guerra para fazer frente ao eixo, tá? Então, inicialmente só tinha a Inglaterra e a França, né, que adotaram inicialmente a política de neutralidade, né, de não conter o Hitler aí no seu desejo expansionista. E com o Hitler traindo o acordo que tinha feito com a União Soviética entra para o lado dos aliados, tá? A gente vai ver esse acordo aí. Então, os governos franceses, como a gente falou, estavam mantendo essa política de neutralidade aí, né? Não estavam fazendo nada aí para conter o Hitler. A gente tem ao longo do conflito, olha só, começa com o Reino Unido, Inglaterra, França e União Soviética. A gente tem a entrada dos Estados Unidos no lado dos aliados, tá? E o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, então, tá? Esquece disso. Bom, aí olha só, essa primeira charge aqui, ela mostra justamente essa política de neutralidade da França e da Inglaterra. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. O pior surdo é aquele que não quer ver, né? É o título da charge. Você tem um homem em pé, né, com uma cartola, um fraque aí, que claramente representa o modo de se vestir dos ingleses, tá? E aí ele aponta o dedo para o outro, ali de bigodinho, olha o cabelo, né, a bengalinha, que claramente aí é o Hitler, né?
e 2 moças que tem o nome aí de Tchecoslováquia e Hungria, né? Olha o que diz. Há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada? O que está em pé pergunta, né? Falemos claro, as suas intenções são boas? E o Hitler então responde, não, senhor. Ah, bem, pensei que suas intenções não eram boas. Quer dizer, eu sei que suas intenções não são boas, mas tá bom, deixa pra lá, né? Vou ficar só de olho, só observando, tá? Então é essa política de neutralidade aí que faz com que o Hitler vá anexando mais territórios. Aí então nós temos um acordo entre o Hitler e o Stalin, né? Que é o Pacto de Não Agressão ou Acordo Nazi-Soviético, Pacto Nazi-Soviético, Germânico-Soviético também é chamado, né? Então é entre a União Soviética e a Alemanha. Aqui nós temos o Hitler, inclusive com o símbolo da suástica, o símbolo nazista, que diz: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? E o Stalin respondendo, né? A gente vê que é o Stalin aqui, ó, pelo símbolo socialista, né? É verdade, nem nós, tá? Então, quer dizer, o Stalin dizendo, eu não conheço bem as suas intenções. Por quê? Porque o Hitler, ele faz esse acordo aí secretamente com o Stalin, tá? Eles dividem a Polônia, certo? Então, a parte oriental da Polônia, que está de frente para a União Soviética, seria soviética. E a ocidental seria da Alemanha, certo? Então, assim, importante dizer que a Polônia faz fronteira com a União Soviética. Então, era considerado aí um corredor, tanto é que é colocado o termo corredor polonês. Porque se o Hitler invadisse a Polônia, ele ia invadir a União Soviética, né? Era bastante grande o risco. Então, por isso também, deixar aí esse corredor polonês, né? Essa parte ocidental aí que o Hitler não podia invadir, senão a União Soviética já sabia que esse acordo aí não valia de nada. E foi o que o Hitler fez, tá? O Hitler invadiu essa parte que seria soviética, não se contentou em invadir só a sua, e aí a União Soviética ela vai para o lado da França e da Inglaterra, né? A França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, os soviéticos invadem a parte oriental da Polônia para combater as tropas nazistas e ficam aliados aí aos países aí que a gente falou, né? A Inglaterra e a França, tá? Então, assim, essa aliança da União Soviética foi assim de última hora, tá? É bom dizer aí que França e Inglaterra não gostavam nem um pouco, né, do regime socialista que a União Soviética tinha implantado, tá? Então, a primeira fase da guerra é marcada aí por uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago aí dos alemães. Os alemães, na frente ocidental, eles tomam Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, tá? Esses países resistem, a França tenta resistir. General Charles de Gaulle, ele inicialmente vai para o sul da França, tenta resistir, o sul da França é tomado e o Charles de Gaulle, ele comanda a resistência do exterior, tá? Ou seja, de fora da França, tá? Nesses países aí que os nazistas invadiram, foi forte a resistência, tá? Quem já leu aí o Diário de Anne Frank, vê uma das resistências aí que aconteceu, né? A família da Anne Frank, ela foi escondida no sótão de um proprietário, né? Uma espécie de um comerciante aí, pequeno empresário, né? Holandês, certo? Então foi comum assim as famílias esconderem famílias de judeus no sótão ou mesmo em algum abrigo subterrâneo da casa, né, no porão, tá? Para tentar fazer com que os nazistas não levassem essas famílias, porque as famílias de judeus desses países elas começam a ser perseguidas, começam a ser levadas para campos de concentração também, tá? A família da Anne Frank resistiu por quase 3 anos, mas acabou sendo denunciada, né? E a gente sabe aí o destino, né? Morreram no campo de concentração, tá? Outra forma de resistência era assim, atacar as bases alemãs de surpresa, tá? E detonar, né, essas bases aí, jogar bombas,
para justamente aí acabar com o poder de fogo dos nazistas, né, destruir aí armas nazistas e matar soldados nazistas, né. E a outra forma ainda era do comportamento da população civil. Quando os soldados nazistas entravam em estabelecimentos comerciais, a população saía, né, para eles perceberem assim o quanto eles não eram bem-vindos. Então isso aconteceu também. Bom, mas aconteceu de muita gente aí aderir aos nazistas e realmente aí, ó, dedar os judeus, né, trabalhar para os nazistas. Isso também aconteceu, tá? A Alemanha, a Itália, ela entra no conflito, né, perdão, a partir de 1940, tá? Então ela não entra logo no início, mas ela entra em 1940 ao lado da Alemanha, né, e formando aí o eixo e invade colônias da África. Colônias da África e da Ásia passaram a ser invadidas, a guerra se tornou mundial. A população colonial tentava defender aí a sua metrópole, né? Então, as colônias inglesas lutavam contra as tropas nazistas, as colônias francesas lutavam contra a invasão das tropas nazistas, fascistas, certo? Mas a guerra está se tornando aí mundial, tá? Logo no ano seguinte. A Alemanha foi todinha tomada, né? Portanto, e a Inglaterra, ela resistia bravamente, né? Ela estava resistindo quase que sozinha aí aliás, sozinha mesmo na frente ocidental, né? Então nós temos a Força Aérea inglesa, a RAF, né? A Real Força Aérea, combatendo bravamente aí os aviões dos alemães, né? Os alemães, inclusive, tinham aviões poderosos também, né? Que lançavam bombas, faziam muitos bombardeios, e era a Luftwaffe, aí, a Força Aérea da Alemanha, tá? O primeiro-ministro Winston Churchill tentava, assim, fazer a população resistir realmente aos nazistas, falando assim para a população ir para os abrigos aéreos, né, resistir, aguentar aí que os ingleses ainda iam vencer, né, e falava uma série de coisas aí do nazismo, sempre coisas negativas, tá? Então, assim, muito da existência dos ingleses se deveu ao Winston Churchill, né? No início de 1941, vários territórios do leste europeu são invadidos pelos nazistas, né? Então, a Hungria, a Tchecoslováquia já tinha sido invadida, Bulgária, né? A Sérvia, e então tudo invadido aí pelos nazistas, tá? Os nazistas aí estavam, né, assim, planejando chegar na União Soviética, claro, né? Em junho de 1941, as tropas nazistas da Alemanha invadem a União Soviética, né? A chamada Operação Barbarossa, tá? Só que aí elas sofrem uma derrota, né? Qual é essa derrota, né? Aliás, por que essa derrota, né? Essa derrota aí se deu porque os soviéticos usaram a mesma técnica de quando eles venceram Napoleão Bonaparte. Eles queimaram tudo, destruíram a infraestrutura das cidades para não deixar casa, agasalho, comida aí para as tropas que estavam invadindo a União Soviética, para as tropas nazistas, certo? Então era a técnica da terra arrasada. E aí, quando os soviéticos tentam, né, bater em retirada, os soviéticos não, os nazistas tentam bater em retirada, eles são violentamente atacados, né, ou seja, sofrem uma importante derrota, né? Os soviéticos, eles têm essa importância na guerra, eles mostraram aí que os nazistas podiam ser derrotados, tá? Já na outra frente da guerra, né? Então, na Europa a gente tem a frente oriental, né, a Alemanha com a União Soviética, e a ocidental, que é a Alemanha invadindo todos os países aí da Europa Ocidental, né, inclusive a França, e tentando invadir a Inglaterra. E aí nós temos a guerra no Pacífico. E no Pacífico, o Japão estava tomando vários territórios. Tinha tomado várias ilhas aí do Oceano Pacífico, tá? E invadiu aí parte da China, primeiro a Manchúria e depois outras cidades chinesas, em 1941. Ora, esse poder japonês, né, essa expansão da indústria, querendo recursos e tal, ameaçava em muito os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão de frente para o Oceano Pacífico.
e tem interesses nessas ilhas e nesses territórios. Então, assim, o grande inimigo do Japão já passa a ser aí Estados Unidos, então, tá? O governo norte-americano, inclusive, ele toma uma ação em represália, né? Essa questão do expansionismo japonês, dos japoneses tomarem várias terras. Ele congela os bens dos japoneses nos Estados Unidos, né? Então, quem tinha investimento no banco, na bolsa de valores, teve isso temporariamente tomado pelo governo norte-americano. E aí os japoneses resolveram engrossar, né? Resolveram aí realmente mostrar o seu poder de força. Eles atacaram a base naval de Pearl Harbor, né? Então ali tinha aí uma base naval, né, de navios, com porta-aviões também, tá? E assim, milhares de pessoas foram mortas no mesmo momento, tá? E muito do poderio militar dos Estados Unidos foi destruído nesse ataque, tá? Alguns especialistas dizem assim que o governo norte-americano não tinha como não saber que os aviões kamikazes, né, suicidas dos japoneses, estavam se aproximando, né, por causa dos potentes radares assim que as tropas norte-americanas tinham. E que os Estados Unidos não fez nada para impedir esse ataque, justamente porque ele queria um motivo para entrar na guerra. Queria, assim, a opinião pública norte-americana ao lado do governo, para o governo entrar mesmo na guerra. E aí os Estados Unidos têm esse motivo que faltava e entra na guerra ao lado dos aliados. Os aliados aí que estavam assim, né, perdendo, a Inglaterra tentando resistir bravamente, né, a União Soviética também tentando resistir bravamente aí aos nazistas, né? Bom, então vai ter uma reviravolta na guerra aí com a entrada dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos, os países aliados, começam a vencer conflitos, o nazismo ele intensifica a sua política de destruição da raça semita, tá? Então, assim, essa destruição, essa eliminação da raça semita vai ser chamada de Holocausto nazista, certo? Então, a perseguição nazista ela já estava existindo desde 1938. Te viu aí a Noite dos Cristais na Alemanha, né? Então, assim, na Noite dos Cristais, muitos judeus tiveram seus estabelecimentos todos quebrados, foram tomados muitos bens dos judeus, muitos judeus aí foram levados presos, foram fuzilados, né? E a partir da Noite dos Cristais começa uma política sistemática de perseguição aos judeus e aos grupos considerados semitas. Eles são segregados aí da vida pública, dos cargos públicos, né? Então passam a não ter direitos políticos. Quem era do exército foi mandado embora, expulso. Quem ocupava cargos públicos também, né? Houve aí esse confisco de bens e muitos judeus, assim, né? Os que não foram fuzilados, que não foram mortos, tiveram que viver nos bairros sem infraestrutura, sem água, sem esgoto, chamados guetos, tá? E de lá eles passam a ser levados, né, pelas ferrovias para os campos de concentração, tá? Então, a solução final era justamente a morte de judeus, de homossexuais, negros, testemunhas de Jeová, eslavos, tchecos, né? E outros grupos, né, os semitas, destruição aí, quer dizer, eliminação nas câmaras de gás ou nos campos de concentração, e uma das formas mais comuns aí foi a câmara de gás, tá? Bom, então olha só, os campos de concentração, eles começaram a ser montados muito antes disso, tá? Muito antes de 1942. Mas conforme o Hitler determinava essa solução final, novos campos eram abertos e os que já existiam recebiam cada vez mais judeus. Os judeus ali, eles eram, primeiramente, tinham o cabelo raspado, né? Recebiam uma roupa listrada normalmente, né? Por isso tem o filme O Menino do Pijama Listrado, né? Um número de identificação, tá?
e aí eles eram tratados como prisioneiros. E como prisioneiros eles tinham que ficar em alojamentos tudo amontoado, esses alojamentos eram frios, eram úmidos, tinham ratos, tinham outros insetos, tá? Trabalhavam muitas horas por dia, muitas vezes 12 horas por dia, recebendo bem pouca comida, então muitos deles ficavam subnutridos, muito magros, não tinham cuidados médicos, né, adequados, então muitas doenças se alastravam aí pelos campos de concentração, até porque faltavam condições sanitárias, os campos de concentração não tinham água e esgoto, né? E tudo isso gerou muitas mortes. Mas quando Hitler determinou a solução final, em 1942, era para matar realmente os judeus aí que estavam nos campos de concentração, os que não tinham morrido ainda. Então, chuveiros, por exemplo, foram adaptados como câmaras de gás. Né? Eles diziam para os judeus que eles iam tomar um banho e que tirassem toda a sua roupa, né, e tudo mais. Eles entravam aí para os chuveiros coletivos, né, tinha a ala de homens e a ala de mulheres, e os chuveiros não saíam água, não, saíam o gás venenoso, o Zyklon, tá? Que, inclusive, foi formulado aí pela BASF, olha aí, uma das empresas que colaboraram com o Hitler, sem falar na Ford, que construiu tanques de guerra para o Hitler e outros veículos, né? Também aí a IBM aí com a tecnologia de informática, ela ajudou a identificar os judeus da Alemanha nesse momento. Dizer, o Hitler teve vários colaboradores que eram grandes burgueses, grandes empresários, tá? Que realmente, assim, alguns deles não tinham dimensão da tragédia que estava acontecendo, outros deles sabiam e apoiavam, né? Então, esse holocausto nazista não foi só a eliminação aí de judeus e grupos semitas, foi um genocídio, porque ele deixou 6 milhões de mortos somente entre os judeus. A Segunda Guerra Mundial ela teve 50 milhões de mortos, pelo menos, tá? Ou mais do que isso. 6 milhões foi só aí com o holocausto nazista aí de judeus, né? Sem contar os outros grupos. E aqui, justamente, olha só, nós vemos aí as fotos dos campos de concentração, né? Falei que eles ficavam subnutridos, né? Não é brincadeira, não. Eles ficavam subnutridos mesmo, morriam de inanição, tá? E olha, um inverno rigoroso aí, inclusive crianças, que muitas vezes eram colocadas para trabalhar também nos campos de concentração. Sem falar que muitos médicos aí nazistas faziam experiências com essas pessoas, né, com esses semitas. Então a gente ouve falar aí do Joseph Mengele, que foi assim um dos médicos que fazia experiências aí com essas pessoas e injetar substâncias de ver como que o judeu reagia à dor, né? Fazia aí experiências muitas vezes de transplante nessas pessoas para ver se adiantava, né? Então eram usados aí como ratos de laboratório, cobaias, tá? E muitas vezes aí era para morrer mesmo, né? Dependendo da substância aí que eles injetavam nesses judeus e em todos os semitas, né? Homossexuais também eram muito pegos aí para estudar o cérebro, né? Deve ter alguma coisa de errado com o cérebro do homossexual? Não, não tem nada de errado, né? Hoje a gente sabe que não tem nada de errado, é puro preconceito mesmo, né? E os nazistas, assim, eles não aceitavam esse tipo de pessoa, né? Achavam uma aberração, tá? Bom, os soviéticos tiveram grande importância aí na derrota das tropas nazistas. Depois de vencer a batalha, né, de Moscou, tá? Os soviéticos eles também venceram a batalha de Stalingrado e a partir desse momento eles começaram a invadir os territórios do leste europeu, os países do leste europeu e expulsar os nazistas desses territórios. Então, praticamente os soviéticos sozinhos eles expulsaram os nazistas do leste europeu, tá? E foram responsáveis por chegar na Alemanha e efetivamente aí fazer os alemães capitularem, né, desistirem da guerra. O Brasil participou dessa Segunda Guerra Mundial.
O governo era do Getúlio Vargas, por aqui, né? Ele ficou 15 anos no poder, de 1930 a 1945. Falaremos dele oportunamente. Mas o Getúlio Vargas, ele era um nacionalista econômico, né? Ele queria modernizar o Brasil, né? E aí ele vai buscar empréstimos junto à Alemanha para a construção da primeira siderúrgica, que produz aço, né? E é a base, é uma indústria de base, porque é base para todas as outras. Se eu não tiver a matéria-prima, o ferro, o aço, você não produz as máquinas para as outras indústrias, certo? E isso ia ser feito com capitais do Estado, né? Então, olha só, a primeira estatal, né? Indústria do governo que o Vargas queria criar no Brasil. E os alemães demoraram um pouco para dar resposta se eles iam emprestar dinheiro para o Brasil ou não. Enquanto isso, Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, né, lá nos Estados Unidos, estava tentando fazer acordos aí com o governo norte-americano. E ele conseguiu um empréstimo junto aos Estados Unidos, até porque ele vai usar essa coisa aí de, ó, se vocês não derem, nós vamos pegar com a Alemanha, né? Não tem esse risco. E aí o governo norte-americano emprestou dinheiro para a construção dessa primeira siderúrgica, que foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e em troca o Brasil deixou os Estados Unidos construir bases aéreas no Nordeste brasileiro. Quando Hitler soube disso, ele não gostou nem um pouco, né? E em represália, ele mandou que submarinos alemães torpedeassem navios brasileiros, que aliás estavam levando para os aliados armas, alimentos, roupas e etc. Bom, com essa questão aí do Hitler torpedear navios brasileiros, o Brasil, o Vargas, declarou guerra ao eixo, certo? O Vargas aí que tinha uma inspiração nazifascista, né? O governo Vargas, autoritária, nazifascista, entrou na guerra justamente contra, né? Por incrível que pareça, contra aquilo que o governo brasileiro representava nesse momento, né? Porque o Vargas, ele fica 15 anos no poder porque ele dá um golpe, né? Ele era extremamente autoritário, tá? E várias outras coisas lembravam aí o nazifascismo no governo Vargas. Mas, enfim, o Brasil vai combater, então, lá fora, ao lado das forças consideradas democráticas, né? E não com as forças autoritárias, ditatoriais. Olha só que contradição. Isso vai ter consequências aí para o Vargas, né? Ele vai se desgastar bastante nesse momento aí, isso vai gerar o fim do governo dele. Mas a Força Aérea Brasileira, a FAB, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né, que tinha aí como lema, né, a cobra vai fumar, né, por exemplo, justamente mostrava aí a força das Forças Armadas brasileiras, né? Vários soldados foram treinados aí pelos norte-americanos. O Brasil, então, vai fazer bonito nessa guerra, porque vai mandar aí vários pracinhas, né, da FEB, os soldados da FEB, que ajudaram aí a derrotar os fascistas na Itália. Ficou famosa aí a vitória na Batalha de Monte Castelo, por exemplo, e ajudaram aí a depor, a pôr fim ao governo do Mussolini, certo? Então, olha só, o Mussolini, ele foi derrotado aí pelas tropas conjuntas aí entre Estados Unidos, Brasil, né, e algumas outras tropas, tá? O primeiro a ser derrotado aí o Mussolini, né? O primeiro a capitular, tá? Bom, mas ainda faltava a Alemanha, faltava o Japão, né? E os territórios tomados pelos nazistas. Então, os aliados, em julho de 1944, fizeram um ataque surpresa a partir da Normandia, que é o norte da França, tá? Foi o chamado Dia D, né? Então, nesse Dia D, olha só, milhares de soldados com granadas, com bombas, com metralhadoras, desembarcaram aí na Normandia. Muitas mensagens assim foram mandadas de modo a confundir as tropas nazistas. Muitos morreram aí nesse desembarque aliado, tá?
mas a maioria conseguiu enganar aí os nazistas e conseguiu aí se infiltrar nos territórios, nos países que eles dominavam, tá? O ataque foi tão bem sucedido que libertou Paris, a capital da França, né, que estava tomada pelos nazistas já fazia algum tempo, né? Por um outro lado, isso é os aliados na frente ocidental, lá na Europa, certo? Agora, na frente oriental, no leste europeu que a gente falou, os soviéticos é que estavam tomando esses territórios, libertando aí do domínio dos nazistas. E os soviéticos avançaram sobre a capital, Berlim, certo? Os nazistas resistiram enquanto foi possível, certo? Hitler, Eva Braun, e assim, os braços direitos, né, do Hitler, então o Himmler, por exemplo, tá? O ministro da propaganda, né, dos alemães, enfim, todos os grandes oficiais aí nazistas, junto com Hitler, com a sua esposa, junto com as suas famílias, eles ficavam escondidos num bunker, um esconderijo subterrâneo que era uma verdadeira cidade subterrânea, tá? Quando era dado como um certo que os soviéticos iam chegar nesse bunker, né? Iam prender aí os nazistas, iam prender o Hitler, a sua esposa, a Eva Braun. O Hitler, ele ordenou que os mais altos oficiais, bem como ele e a sua esposa, se suicidassem. Eles tomaram veneno, tá? Isso foi em 30 de abril de 1945. Então, a atitude do Hitler foi seguida por vários dos oficiais que estavam ali, que mataram suas esposas, mataram seus filhos, porque todos tomaram veneno aí, né? E por que isso? Para não se deixar capturar pelos aliados, tá? Existiam segredos aí que os nazistas não queriam revelar, e além disso, eles não queriam se entregar de jeito nenhum para as tropas aliadas. Era uma questão de honra, né? Vamos dizer assim. Inclusive, o corpo do Hitler e da Eva Braun foram queimados depois que eles tomaram veneno, tá? Então, não se achou o corpo do Hitler e da Eva Braun. Há até especulações sobre isso, né? Mas nenhuma certeza, tá? Em 9 de maio de 1945, a Alemanha finalmente declara a sua rendição. Mas tinha um probleminha, tinha os japoneses ainda, tá? Os japoneses resistiam bravamente no Pacífico. E aí, em agosto de 45, os Estados Unidos autorizou o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Poxa, a bomba atômica tem um altíssimo poder de destruição. Fala-se que na hora, em Hiroshima, morreram 70 mil pessoas, em Nagasaki, aí umas cento e tantas mil pessoas, né? Quer dizer, porque atacar cidades que não haviam sido atacadas durante a Segunda Guerra Mundial? Por que fazer a população civil sofrer desse jeito, né? A bomba atômica, ela tem um altíssimo poder devastador. Não sobra nem o esqueleto da pessoa. A gente só via aí, se via imagens de esqueleto, de sombras de esqueleto no chão ou na parede. Ela destrói tudo que está ao redor, toda a infraestrutura, os prédios, né? Não sobra nada, não sobra ninguém para contar a história que estiver por perto, né? Até um raio aí de, vamos dizer, uns 100 quilômetros, aí é tudo destruído mesmo. Por que que os Estados Unidos fez isso? Nunca tinha sido usada a bomba atômica no mundo, né? E aí sobra a indagação. Será que era para apressar a rendição japonesa? Ou era para mostrar o poder militar dos Estados Unidos, né? Parece que a segunda hipótese aí ela tem bastante a ver, né? Já que ninguém tinha bomba atômica, os Estados Unidos queriam mostrar a sua força militar para o mundo. Bom, então no slide anterior a gente falou do bunker, né? Então aqui nós temos aí duas imagens do bunker, né? Olha esse corredor largo aí do bunker, né? Mostra aí o que era bem grande, né? Esse abrigo subterrâneo. A outra imagem aí mostra uma das salas do bunker. Então tinha uma verdadeira cidade, tinha muitas armas guardadas ali, muitos planos estratégicos, né? Enfim, tinha muita coisa que poderia ser explorada ali. Muitos documentos foram queimados também, viu? E a bomba atômica aí, Nagasaki e Hiroshima, né? Que olha, a gente vê esse poder de destruição desse cogumelo atômico, né?
A bomba ela sobe aí esse cogumelo atômico, ela concentra bastante calor mesmo, por isso que a gente vê o efeito da destruição, né, que está aí ao lado, tá? Ele derrete tudo, né? Ele destrói tudo mesmo, tá? Não sobra absolutamente nada, praticamente aí, e a radiação da bomba atômica, ela continua matando por muitos e muitos anos. Muita gente que não morreu pela radiação morreu depois por câncer, teve cegueira, teve aí esterilidade, né, não podendo mais ter filhos, também aí leucemia, né, o tal do câncer no sangue. Então, vários problemas e queimaduras na pele também, queimaduras assim de terceiro grau, tá? Então, a bomba atômica aí, ela é até hoje lembrada assim com muito pesar pelos japoneses, né? Nos dias aí dos bombardeios, 3 de agosto, 6 de agosto, são dias aí muito tristes aí que os japoneses relembram até hoje. Então, olha só, a gente viu a capitulação da Alemanha e aí, depois das bombas atômicas, a capitulação do Japão, né? Então, assim, quais foram os resultados dessa Segunda Guerra Mundial? Primeiro, a gente vê que houve a vitória desses aliados, mas que a guerra deixou milhões de mortos, 50 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, pelo menos, tá? Destruiu a infraestrutura dos territórios, causando enorme crise econômica na Europa, em boa parte do mundo, certo? Porque a Europa comprava também, né, de boa parte aí da América Latina, por exemplo, né? Então, a economia aí de pelo menos todo mundo ocidental, mas também do oriental, passa a ficar bem prejudicada. Na Conferência de Potsdam, que encerrou a Segunda Guerra Mundial, decidiu-se que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação, uma da Inglaterra, uma da França, uma dos Estados Unidos e uma da União Soviética. Mas, posteriormente, isso passou a ser 2. Estados Unidos vão tomar conta da parte francesa e inglesa. Então, a capital Berlim, ela passa a ser símbolo de uma polarização ideológica que já existia antes da guerra e se acentuou aí com o fim da guerra, que é a polarização entre o capitalismo, né, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética, tá? Então, os antagonismos aí entre esses dois sistemas vão gerar aí outros conflitos no mundo, né? Dizer, vai chegar um momento em que a maior parte dos países do mundo vão ter que fazer uma opção, ou era aliado dos Estados Unidos ou da União Soviética. E é isso que se chama Guerra Fria, né? Essa questão do domínio soviético e norte-americano através das zonas de influência aí que eles tinham e de conflitos que mantinham, mas não eram conflitos mundiais mais, eram conflitos isolados, tá? Guerras isoladas. Em outubro de 45 foi criada a Organização das Nações Unidas, que tem o objetivo de promover a paz no mundo, o desenvolvimento das nações, eliminar aí tanta desigualdade, né? Enfim, mas a ONU, que existe até hoje, não vem sendo capaz de cumprir seus objetivos. Não impediu uma série de guerras no mundo, tá? De genocídios e a miséria aí que todas essas guerras trouxe, né? Então a gente vê aqui na Europa um mapa da Guerra Fria, né? Nós vemos aqui em rosa aí os países socialistas, os países do leste europeu aí como zonas de influência do socialismo soviético, tá? Então, uma parte aí de Berlim, mas a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, a Iugoslávia, né? Iugoslávia depois vai ser um território, vamos dizer, com o socialismo, mas não alinhado à União Soviética, tá? Mas o que acontece, né? O Winston Churchill, já quando viu essa questão do leste europeu, né, a União Soviética em Potsdam defendendo essa autonomia do leste europeu a se alinhar ao bloco socialista, né, ao socialismo soviético, o Winston Churchill falou que a União Soviética criou uma cortina de ferro no leste europeu, tá? Então essa expressão aí também, ela é símbolo do início da Guerra Fria, tá? A cortina de ferro. Aqui nós vemos, olha só, a Alemanha dividida em 2, tá?
Então, a Alemanha Ocidental, lado capitalista, a Alemanha Oriental, lado socialista. E a capital está no meio da Alemanha Oriental. E a capital também foi separada por um muro, chamado do Muro de Berlim, construído em 1961, então bem depois da Segunda Guerra Mundial, mas que separava, não podia aí socialistas passarem para o lado capitalista e vice-versa, né? Então, por isso foi chamado de Muro da Vergonha, né? A Guerra Fria dividiu famílias, dividiu países, dividiu o mundo, não respeitando aí, vamos dizer, os laços que existiam entre as pessoas, tá? Em 1948, a ONU aprovou a Declaração dos Direitos Humanos. Então, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela tem uma inspiração na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, feita durante a Revolução Francesa, tá? E ela proclama a igualdade de todos perante as leis, condena a tortura, tratamentos degradantes, né? Então, tá condenando as ditaduras também, né? Que sempre recorrem à tortura aí, tá? Condena a escravidão, coloca aí a liberdade de expressão, manifestação, condenação a diversas formas de discriminação, né? Então, assim, é um documento muito importante, mas se a gente for ver por aí, não tem sido colocado em prática aí em vários países, em várias regiões do mundo, onde as pessoas são discriminadas, são escravizadas, né? Vivem na pobreza, na miséria, em condição aí de trabalho escravo ou semi-escravo, né? Então, falta aí combater mais duramente essa questão aí do desrespeito aos direitos humanos, tá? A Segunda Guerra também estimulou indiretamente os países da América Latina a se industrializarem, a chamada substituição das importações. Eles não podiam mais comprar da Europa, tá? Então, eles vão começar a fazer aqui mesmo. Não podiam porque a Europa estava destruída, né? Saía mais barato também criar as fábricas aqui mesmo. E começa também, por último, né, a última consequência aí, os movimentos de descolonização da África e da Ásia. No século XIX, Inglaterra, França e outros países europeus foram dominar territórios, né, na África e na Ásia, então essas colônias não tinham liberdade, tá? Então, justamente os movimentos de descolonização são os movimentos de independência, né? Independência da Indochina, independência da Índia, independência da Argélia, independência de vários países aí da África e da Ásia, certo? E justamente isso acontece pela fragilidade que França e Inglaterra estavam nesse momento. O país que realmente sai vencedor da guerra é novamente os Estados Unidos, que não tiveram seu território atacado, né? Não tiveram a sua infraestrutura destruída e que podiam emprestar dinheiro para todo mundo, vender aí os seus produtos industrializados para uma boa parte do mundo, e os Estados Unidos vão achar ótima essa questão aí da França e da Inglaterra não terem mais colônias na África e na Ásia. Afinal de contas, era uma zona de influência aí para a economia norte-americana, né? Uma nova zona de influência. Então, aí, justamente, Estados Unidos pressionam a Inglaterra e França a dar essas independências para as colônias africanas e asiáticas. Então, aí esses movimentos de descolonização, certo? Bom, ficamos por aqui, então. Espero ter, assim, contribuído para vocês entenderem uma boa parte do conteúdo. Sei que vai ficar dúvida, porque é um conteúdo complexo, tá? Então, assim, peço que vocês leiam o conteúdo e que vocês me chamem para tirar dúvidas, tá? Tanto do conteúdo quanto em exercícios. Teve qualquer dúvida em exercícios, me chame aí também, tá? Estou sempre à disposição. Não esquece de dar um like lá no vídeo, no YouTube, tá? E se inscreve no canal aí para receber as novas notificações, tá bom? Bom, muito obrigada a todos aí, então. Esperamos aí que tenha contribuído bastante essa aula aqui, tá bom? Beijão!